Então vamos lá, gente, vamos começar nosso bate-papo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre os pais autoritários. Ontem a gente falou sobre os permissivos e hoje o assunto são os autoritários. Então talvez você lembre, se você assistiu, ontem eu trouxe um estudo da Diana Bowring falando sobre os pais permissivos, autoritários e com autoridade. Ela fez um estudo com crianças em idade pré-escolar, 4 ou 5 anos de idade, e ela percebeu que tinha 3 tipos de pais. Tá, você não consegue ouvir o áudio pelo Telegram. Vou ver se para disponibilizar de outra forma, tá joia? Qualquer coisa me chama lá no direct que a gente resolve também. Então vamos lá, gente. A Diana Bowring, ela viu que tinha os 3 tipos de pais, permissivos, autoritários e os pais com autoridade. Ontem a gente falou dos permissivos, que acabam formando filhos impulsivos, agressivos, inseguros e pouco realizados. O nosso papo hoje vai ser sobre os pais autoritários, que formam os filhos conflitados e os filhos irritados. E deixa eu só falar para vocês aqui. A gente vai categorizando, vai dividindo por uma maneira didática, que fica mais fácil de conversar, fica mais fácil de entender. Mas você sabe que ninguém é 100% permissivo, ou 100% do tempo permissivo. Ninguém é 100% autoritário ou 100% do tempo autoritário. Bom dia, Dinara. Manda um abraço para Malu e para Cássia. Às vezes a pessoa permeia ali, às vezes ficam no permissivo, se comporta como autoritário em outros dias, em outros momentos. Os pais permissivos tendem a ser mais superprotetores, os autoritários tendem a faltar na proteção, mas você também pode ter pais permissivos que faltam na proteção, você pode ter pais autoritários que são superprotetores, então não é um único modelo. Essas categorizações que eu trago aqui é para facilitar o entendimento, é uma didáticazinha para o nosso bate-papo, tá joia? Então vamos lá. Os pais autoritários, segundo a Diana, formam filhos conflitados e irritados. Imagina o seguinte, a pessoa que não tem as questões internas bem resolvidas, não tem as questões interiores sanadas, não está pacificada quanto às suas emoções, não entende muitas vezes, na verdade, nem o que está acontecendo dentro dela. Muitas vezes nem consegue perceber. Tem pessoas que entram em processos de decisão, nem sabem o que está sentindo, e aí vão tomando decisões fruto da emoção que está sentindo, e o nosso processo de decisão é fortemente influenciado pelas emoções, mas se você nem sabe o que você está sentindo, você vai tomar decisões sem nem saber o porquê você está tomando aquelas decisões, e aí vai ao longo da vida tomando várias decisões assim. E normalmente, os pais autoritários são aqueles pais que dizem que tristeza é frescura. Você é frescura, rapaz, você é um homem. Está chorando por causa disso, que bobeira. Os pais autoritários têm mais esses traços. São as pessoas que dizem que raiva é pecado, e muitas vezes experimentam a raiva, ficam com raiva dos filhos porque os filhos estão com raiva, mas dizem que a raiva é uma coisa ruim, que a raiva é uma coisa mal. E emoção todo mundo tem, gente. Os pais autoritários muitas vezes não gostariam que os filhos tivessem essas emoções e eles transferem para os filhos algo que eles olham dentro deles mesmos. Deixa eu beber uma água aqui, gente, tô com a garganta meio seca. Muitas vezes eles transferem para os filhos questões internas, conflitos internos, coisas que eles não resolveram, e aí eles não querem que os filhos sintam aquelas emoções que ele acha que não deve sentir, porque você não tem o que sentir. Mas emoção todo mundo tem, tá? Você não escolhe ter ou não ter emoção. Você vai ter independente. Você sempre vai ter. A grande questão é como você reage às emoções. Você sempre vai sentir raiva, sempre não, né? Mas dependendo do input, você vai sentir raiva, você vai sentir triste. Pera aí, gente, que minha garganta tá arranhando. Então vamos lá. Emoção você sempre vai ter. Você vai sentir raiva, você vai sentir medo, você vai sentir triste. Você não escolhe sentir ou não sentir emoção. Já vem de fábrica, já está no pacote. Quando você compra um celular que tem aplicativos que você não consegue desinstalar. As emoções são assim, cara. E isso faz parte do nosso desenvolvimento. As emoções são fundamentais para que hoje nós ainda existíssemos enquanto espécie. A espécie humana foi uma espécie praticamente extinta. Segundo
os estudiosos, esqueci o nome da ciência que estuda o que passou. Esqueci o nome, gente. Mas eles dizem que há 70 mil anos atrás existiam cerca de 6 mil seres humanos. É uma espécie praticamente extinta. O ser humano, ele é um mamífero que, se você colocar ele para lutar com qualquer outro mamífero de porte médio, provavelmente ele vai perder. Então, o que nos fez resistir, sobreviver, além do nosso desenvolvimento do neocórtex, que é o que hoje faz a gente ser o mamífero dominante, está no topo da cadeia alimentar, mas o que fez a gente sobreviver são as emoções. Tá? Então, você não escolhe ter ou não ter, você tem. Você não, mesmo que você não aceite, mesmo que você não queira, mesmo que você não acredite, mesmo que você diga que não tem, você tem emoções, certo? A grande questão é como você lida com as suas emoções. Quais as emoções que as suas emoções suscitam em você. E você transfere isso para o seu filho. E, de novo, eu falo você, não é você necessariamente que está ouvindo. É jeito de falar. Os pais transferem a forma como eles enxergam as próprias emoções para os filhos. Então, os pais que acham que não deveriam sentir raiva, olham para os filhos e acham que os filhos não deveriam sentir raiva. As pessoas que acham que raiva é coisa do mal, é coisa do capeta, é pecado, qualquer coisa assim, eles olham para os filhos e falam, poxa, meu filho está sentindo raiva, isso é ruim. Os pais que acham que tristeza é frescura, e eles sentem frescura, e ficam mal com eles, e escondem e tudo mais, eles olham para os filhos, veem os filhos tristes, eles projetam a mesma coisa nos filhos. E aí me diz uma coisa, como que algo que é nato, que é natural, que sempre vai existir, que vai estar dentro de você, e você não aceita, e você transfere isso para o seu filho, como que não vai haver conflito? Naturalmente essas pessoas vão ser conflitadas. Quanto mais essas pessoas negam, reprimem, tentam guardar, mais elas vão fortalecendo e quando vem, às vezes vem de vez, vem como uma onda. Então, como que esses filhos que não são aceitos nas suas emoções não vão ter conflitos? Vai ter. E naturalmente que isso vai trazer irritação, é consequência, é óbvio, certo? Então, é natural, é de se esperar. É claro que os filhos dos pais autoritários vão ser pessoas conflitadas e naturalmente irritadas. Porque isso vai se estendendo ao longo da vida. Na verdade, isso vai se estendendo ao longo da vida. Que a gente vai formando nos nossos filhos na infância, a maior parte das pessoas carregam para a vida toda. E aí a pessoa que acha que não deveria ter essas emoções, quem não tem essas questões interiores bem resolvidas, não aceita, reprime e tudo mais, acha que tristeza é frescura, que raiva é pecado, que medo é bobeira. São as pessoas que normalmente tentam negar, tentam reprimir, tentam esconder. Não quer que ninguém me veja triste, eu quero ficar sempre sozinho. E aí quando isso vem, isso volta num volume tão grande que acontece da pessoa às vezes ficar nos extremos. Tem os pais que fazem uma força tão grande para segurar o ímpeto. Por exemplo, paciência. Tem as pessoas que falam assim, eu quero ser mais paciente com meu filho. Resolução de ano novo, essa é clássica. Quero ser mais paciente com meu filho. Aí eles entendem que ser mais paciente é conseguir segurar mais o ímpeto da impaciência. Conseguir segurar mais o impulso de gritar. Porque eles não admitem as emoções. Eles não param para entender e perceber como as emoções funcionam. Então, simplesmente, eu não tenho que ter isso, mas quando vem esse ímpeto em mim, eu tenho que segurar. Ou seja, ser paciente é segurar o ímpeto de gritar. E aí ele vai segurando, vai segurando, vai segurando. Faz uma força danada para segurar, mas quando estoura, quando chega uma hora que a pessoa não consegue mais segurar, aí vira um brumadinho, né? Quando rompe, a pessoa sai falando tudo, coisa de 3 semanas atrás. A pessoa está guardada lá, não resolveu, a pessoa sai descarregando, aí dá meio que aquele alívio. Aquela contenção, a pessoa não consegue mais segurar a paciência, sai descarregando tudo, e aí são os pais que estão no extremo. Você já viu pais que ora são muito pacientes e ora são estourados? Ora, poxa, estão totalmente presentes para o filho, meu filho, tal, eu estou 100% aqui para você, e de repente eles estão no outro oposto, caramba, tem que estar distante e não tem paciência e não dão atenção. Você já percebeu pais assim? Você nunca viu. Naturalmente são pessoas que não estão bem resolvidas nas suas questões interiores e projetam isso nos filhos. E se elas não estão bem resolvidas, elas se comportam assim com os filhos.
e vai gerando esse conflito dentro dos filhos. E vai enfraquecendo também o vínculo com os filhos. O que eu posso esperar dos meus pais? Como é que vai ser a nossa interação? Os filhos, crianças, eles têm muita sede de fortalecer o vínculo com os pais. Você vê que o filho fica o tempo todo ali, querendo, mas vai chegar uma hora que a infância passa, cara. O meu filho, agora que a gente está trabalhando de casa nessa pandemia, o meu filho vem o tempo todo, papai, vamos brincar, papai brinca comigo. Ele não tem esse orgulho de quando eu falo, filho, não é hora do papai brincar com você. Ele não tem esse orgulho de não voltar mais e falar, eu não vou mais pedir pro papai para brincar comigo. Ele volta. Mas vai passar a infância. E essa sede de fortalecer o vínculo, que é natural nas crianças com relação aos pais, se você não lida com isso agora, se você não aproveita isso agora, vai ser mais difícil depois. É impossível? Não, claro que não. Mas depois é mais difícil. Então, o que eu quero com vocês nesses 15 primeiros dias, e eu falei isso no convite que eu fiz lá no dia 31, eu quero ajudar vocês a perceber educação de uma forma diferente. Hoje é o nosso 6º encontro. Quantas técnicas eu trouxe para você aqui de educação de filhos? O que eu estou pensando aqui agora, eu não trouxe nenhuma. O quanto eu falei de crianças até agora? Sinceramente, uns 15%, 20% no máximo. O meu maior esforço é trabalhar para ajudar você a transformar o olhar. Porque as pessoas que dizem, eu tenho que ter mais paciência com meu filho, e se esforçam para segurar o ímpeto na hora que vem a impaciência, cara, vai romper, vai virar um brumadinho, entre aspas, né? A pessoa não vai aguentar, vai chegar uma hora que vai romper. O que gera mais paciência é também aumentar a contenção do ímpeto? Claro que é. Você precisa ser mais forte para conter seu ímpeto? Claro que precisa. Mas não é esse o principal fator. O principal fator é você transformar o seu jeito de ver. É você transformar o seu olhar. E aí coisas que geravam impaciência em você não vão mais passar a gerar. Porque você se transformou pela renovação da sua mente. E é esse o meu objetivo aqui com você. É ir te ajudando a ir transformando esse olhar. E eu sei que isso não é algo instantâneo. Eu sei que isso não é da noite para o dia. Eu sei que, a partir de hoje eu vou olhar uma nova forma de educar filhos. Eu sei que não é assim. É um processo, é uma jornada, é um caminhar, é um dia depois do outro. O processo de educação de filhos não é fixo, gente. Não existe fixidez nos relacionamentos. É caminhante, é andante. E você precisa ter a intenção de fazer isso. Se você quiser mudar, né? E se você está aqui é porque de alguma forma você quer se melhorar. Tem gente que está aqui que já está atuando em alta performance com os filhos, que já está mandando benzaço. Tem gente que está aqui que está percebendo que não está atuando em tão alta performance assim. Mas você precisa o tempo todo ter essa transformação do olhar. Então me fala, como que esses filhos não vão ser conflitados? Como que não vai haver irritação se não existe solução das questões interiores? Se não existe aceitação das questões interiores? Naturalmente que vão ser, né? É óbvio que os filhos vão ser conflitados e irritados, e é só um espelho, é só um reflexo dos pais que também são conflitados nas suas questões. E deixa eu só abrir um parênteses aqui, deixar muito claro o que eu não quero falar hoje aqui, tá? Existem os pais autoritários que são pais maus, são aqueles perversos. Eu sei que existe, que dão castigos físicos severos. Cara, mas essa turma não está aqui. Esses pais não estão aqui, eles não estão buscando conteúdo sobre educação de filhos, tá? Então você me ouviu falar ontem que entre os permissivos e os autoritários eu fico com os autoritários, saiba que eu sei o público que está ouvindo aqui, não vai ter pessoas perversas assim com os filhos, tá joia? Eu falo para um público que já tem interesse em se melhorar na educação do filho. Então vamos lá, fechando parênteses. André, o que acontece? Qual é o grande problema? Porque isso é uma ilusão, achar que pais autoritários, ou esse comportamento autoritário, ou de pais controladores, como a Tatiana falou aqui agora, esse comportamento autoritário é o melhor para os filhos. Esse é o modelo dominante na nossa história, né? Esse negócio de estar mais próximo dos filhos, de entender um pouco mais os filhos, de ajudar os filhos a se desenvolverem, é uma bobaginha de nada na história da nossa espécie. É algo muito, muito recente, tá? E o que acontece é que um modelo dominante, nós fomos educados, a maioria, dessa forma. Quantos aqui que estão ouvindo, e comenta aí se foi o seu caso, quantos de vocês apanharam dos seus pais e amam seus pais? Porque tem um discurso muito forte, né? As pessoas que apanharam são traumatizadas, as pessoas que apanharam... Cara, na boa,
Quantos aqui apanharam e amam seus pais? Até mais, quantos aqui apanharam e são gratos pelos pais, pelas chineladas, pelas cintadas, pelas tapas? Quantos aqui apanharam e não se sentem traumatizados? Porque eu, pelo menos, não me sinto. E eu digo a você, eu sou grato aos meus pais por todas as chineladas, todas as cintadas que eu levei. Eu lembro que papai tinha um cinto para bater na gente, cara. E se você falar isso hoje, vai dizer que é uma maldade forte. Eu não estou defendendo isso, tá, gente? Eu não bato no Miguel, no meu filho. Mas eu lembro que papai tinha o Zé Fogoió. Zé Fogoió era o cinto que batia na gente. E ó, amo profundamente meus pais. Acontece que o mundo mudou, gente. Não é porque eu apanhei dos meus pais que eu tenho que bater no meu filho. Honrar pai e mãe também é se tornar uma versão melhorada dos seus pais. Eu não estou de forma nenhuma defendendo aqui bater nos filhos. O mundo mudou de um jeito, cara, que se você educar da mesma forma como você foi educado na década de 90, agora em 2020, não é suficiente para o seu filho ter as soluções interiores bem estruturadas para lidar com o mundo de hoje. Você percebe? Imagina uma empresa que operava, uma empresa mesmo, uma Ambev da vida, uma Coca-Cola da vida, uma Havaianas da vida. A forma como ela operava na década de 90 e a forma como ela opera hoje. Se ela continuar operando do mesmo jeito, ela vai quebrar, cara. É fato, ela vai quebrar. Imagina que você tem que fazer uma cirurgia. Aí você chega no hospital e fala assim, tem ali aquela sala, que é a sala da cirurgia de 1990. São os médicos formados e com conhecimento estagnado da década de 90. Os materiais, as ferramentas, tudo da década de 90. E tem essa sala aqui de cirurgia, que é a sala de 2020. Você ia para qual cirurgia? Você ia para a de 90 ou você ia para a de 2020? Eu iria para a de 2020, não sei você. Mas se você continuar educando da mesma forma como você foi educado, num mundo que está totalmente diferente, você não vai ter o êxito que você teria se educasse lá em 1990. Eu não estou dizendo que você tem que bater nos seus filhos de jeito nenhum, eu sou contra isso. Eu não bato no meu filho. Sou bem resolvido por todas as suas que levei, sou. Acontece que hoje é muito mais desafiador educar. A performance que nós temos que ter com os nossos filhos diante do mundo hoje tem que ser maior do que a performance que os nossos pais têm que ter conosco. Porque o mundo mudou, gente. Simplesmente mudou. O mundo proporcionava um ambiente para que nós nos desenvolvêssemos nas nossas emoções que hoje os nossos filhos não têm. E aí você tem alguns tipos de pais. Tem aquelas pessoas que falam assim, eu fui educado assim. Eu fui educado no castigo, eu fui educado na cintada, na chinelada, tudo. E eu sou uma pessoa boa. Eu tenho bons valores. Eu sei educar. E normalmente essas pessoas, não é que falta humildade nelas não, é porque elas já percebem um nível de performance numa área da vida e não dá para você ser alta performance em tudo, então você vai administrando no que você vai se aplicar, no que você não vai se aplicar. E uma pessoa que percebe que já tem um nível de performance satisfatório na educação dos filhos, porque recebeu esse tipo de educação mais autoritária, que era normal na década de 90, os nossos pais educar a gente assim, elas não percebem isso muitas vezes. Só que elas não veem como o mundo mudou e que elas precisam se reciclar também, que elas precisam melhorar. Tem também os arrogantes. Tem aqueles que falam, quem precisa aprender sobre educar filhos não sou eu. Cara, quem precisa... Essas são as pessoas que lutam contra o aprendizado. Esses normalmente são prepotentes. Esses não vão estar aqui, tá? Eles não aceitariam um convite para bater um papo sobre algo que eles já têm uma arrogância. Tem as pessoas que transferem, que dizem assim, quem devia estar ouvindo isso é minha prima, quem deveria estar ouvindo isso é meu marido. Teve uma turma que já comentou aqui, meu marido devia estar ouvindo isso. Não estou dizendo que ele não deveria ouvir, mas normalmente quando a gente transfere, a gente perde a oportunidade de aprender. André, eu tenho uma rotina de estudar sobre educação de filhos. Então, em média 5 vezes por semana, eu me aplico 1 hora a aprender sobre educação de filhos. E eu, intencionalmente, tenho que me policiar, como eu compartilho com vocês conhecimento, intencionalmente eu tenho que me policiar para não aprender para ensinar. Eu tenho que me policiar para aprender para aplicar. É diferente, porque quando você começa a olhar e falar, poxa, quem devia ouvir isso aqui era fulano. Você perde a oportunidade de trazer para você, de trazer para a sua realidade. Então eu faço esse exercício intencional. E às vezes eu me pego lendo um livro falando, eu posso fazer uma live sobre isso. Aí na hora eu já corrijo. Eu falo, não, cara, eu não posso, esse não é o modelo que eu tenho que estar pensando aqui. Eu tenho que estar estudando para aplicar com meu filho. O que for bom, que brotar, que surgir naturalmente, eu vou compartilhar com as pessoas.
Então também tem esses. Cuidado para não cair nessa cilada de transferir, de vir aqui, beber conhecimento e falar, poxa, fulaninho precisava ouvir isso. Tá? E tem as pessoas que simplesmente nunca pensaram no assunto. Elas estão abertas, mas esse foi um assunto que nunca ocupou a mente delas. Elas foram educadas assim também e estão caminhando bem. Então a gente tem esses modelos de pessoas que acabam não se aplicando a aprender sobre educação de filhos. Os que transferem, os que nunca pensaram no assunto e os que entendem que já têm um nível de performance satisfatória com os filhos. Mas essas pessoas estão abertas a aprender se for mostrada a elas a oportunidade. Se elas perceberem que elas não estão performando em alto nível. Se elas enxergarem, poxa, quem precisa disso, fulano até precisa também. Mas mais importante do que eu aprender para ela, eu aprender para mim, para o meu filho. Certo? Então, ó, gente, presta bem atenção aqui em mim. Presta muita atenção no que eu vou falar para você. Você sabe que o mundo mudou. E eu não preciso ficar mostrando para você o quanto o mundo mudou. O quanto hoje em dia é totalmente educar. O quanto o ambiente que eu e você fomos criados é totalmente dos nossos filhos hoje. Eu não preciso mostrar isso para você. Você sabe. Você sabe também que o modelo de educar mais autoritário que nós fomos educados, hoje em dia não é o melhor modelo. E essa chinelada, que é esse modelo mais incisivo para se estabelecer autoridade, presta atenção no que eu vou te falar. Eu tenho visto, a ironia é que eu tenho visto nas famílias, tem um grupo que eu acompanho mais de perto, eu tenho visto nessas famílias pais que eram autoritários abrindo mão desse modelo mais severo e se tornando mais respeitados. A ironia é que eu tenho visto pais que eram autoritários e não tinham o respeito dos filhos, se tornando pais com autoridade, sem essas ameaças, sem os gritos, sem os castigos exagerados, sem bater, e justamente abrindo mão do que muitas vezes a gente entende que é o que vai trazer o respeito, que é o que vai trazer a obediência dos filhos. Quando eles abrem mão e começam a se portar de uma outra forma, fortalecendo o vínculo com as crianças, a ironia é que os filhos estão passando a respeitar mais. E eu tenho visto isso acontecer. Então, por mais contraintuitivo que seja, por mais não óbvio que seja, acredite no que eu estou falando para você. O que vai fazer o seu filho te respeitar não é o castigo, não é a cintada, não é a chinelada, não é a ameaça. Se você não fizer a tarefa, eu vou dizer para sua professora. Toda vez que você pega um estímulo, pega algo externo, uma ameaça, toda vez que você precisa pegar algo de fora, você está falando para o seu filho que você não tem autoridade suficiente, que entre vocês dois você precisa recorrer a um terceiro para fazer com que ele haja na direção do que você entende que ele deve agir. Não é isso que constitui autoridade. A autoridade se constitui de disciplina, sim, e disciplinar é ensinar, disciplinar é estabelecer limites, ensinar. Vai ter hora que você vai ter que riscar o chão, vai dizer para o seu filho, ó, daqui você não passa, vai ter que ser incisivo mesmo, mas, sobretudo, ensinar. A autoridade vem de disciplina e de vínculo. O quão próximo, o quão referência você é do seu filho. E eu tenho visto isso, e isso tem ficado cada vez mais claro, cada vez mais óbvio. Você até entende eu falando aqui para você, mas a partir do momento que você começa a viver, existe uma transformação na família. Não é chinelada, cintada, castigo que constitui autoridade nos pais. E os pais presos no modelo em que foram educados, que servia para aquela época, e muitos carregam ainda muitas questões mal resolvidas e vão caminhando do melhor jeito que conseguem caminhar, mas por causa da educação que receberam, não dá para você educar mais o seu filho assim. Mudou, gente. Mudou. Uma coisa foi a mudança que aconteceu de 1890 para 1920. Foi uma mudança? Foi. Pequena? Foi. Mas de 1990 para 2020, cara, mudou totalmente. E você não vai ser bem-sucedido se fizer uma cirurgia. Não é que você não vai ser bem-sucedido, mas as chances de você não ser bem-sucedido fazendo a cirurgia com a tecnologia e conhecimento de 1990 é maior a chance de você ser bem-sucedido fazendo a cirurgia com a tecnologia de 2020. Entendeu? Ah, André, mas se eu não fizer isso, meu filho não vai me obedecer. Talvez não. Se você jogar no time dos pais permissivos, se você for para o time dos pais que aceitam tudo, que querem ser amiguinhos, querem ser companheiros, querem ser brother dos filhos, aí seu filho não vai obedecer mesmo não. Entre os permissivos e os autoritários, já falei aqui repetidas vezes, eu fico com os autoritários.
tá? Eu, André, você não precisa concordar comigo nisso. Mas bater, gritar, ameaçar, não é o que vai fazer seu filho te respeitar. Dependendo do temperamento do seu filho, faz ele te obedecer. Mas obediência e respeito, existe uma diferença gigantesca. Os filhos que têm o temperamento mais suave, eu, André, sou um cara de temperamento mais brando, normalmente, quando são corrigidos desse jeito, na cintada, na chinelada, eles obedecem os pais. Os filhos que têm um temperamento mais intenso, eles batem de frente com os pais. E já na infância, você vai ver quando estiver chegando na adolescência. Aí é que não adianta mesmo. Mas mesmo esses filhos que obedecem através desse tipo de correção, eles obedecem pelo medo. E nas oportunidades que têm, quando não estão sendo vistos, eles não vão obedecer. Não é um respeito. Existe uma diferença abismal entre respeitar e obedecer. E uma coisa era você fazer coisas escondidas na década de 60. Porque os pais que dão esse tipo de educação, saiba que os filhos estão fazendo um monte de coisa escondida dos pais. Tá? Se você está no time que bate, que grita, que chantageia, que ameaça, saiba que seu filho vai fazer coisas escondidas de você. Tenha certeza, é certo como 2 e 2 são 4. Mas uma coisa eram os filhos que faziam as coisas escondidas dos pais na década de 60, que os nossos pais foram educados. Outra coisa era fazer escondido dos pais na década de 90. Já era diferente de 60. A época que eu e você fomos educados. Outra coisa é hoje. O seu filho está por aí fazendo coisas escondidas de você em pleno 2020, onde existe um acesso à informação para todo lado, onde a moral está cada vez mais perversa, onde a sociedade está cada vez mais diluída nos seus valores. Porque o seu filho vai ter referências. Se não for você, seu filho vai buscar referências. E eu, você, não correria o risco de deixar o meu filho buscar referência na rua. Pode ser que ele encontre uma boa referência? Pode. Pode ser que seja um professor de jiu-jitsu, pode ser que seja um professor de matemática, uma professora, pode ser. Mas eu não correria esse risco de não ser a referência do meu filho. E saiba que pais autoritários estão afastando os filhos. Os pais permissivos também, tá? Porque os filhos não veem os pais como referência, como autoridade e se afastam. Mas os pais autoritários até têm obediência por um período de tempo, dependendo do temperamento do filho enquanto criança, porque vai chegar a adolescência que não vai ter. Mas o preço que eles pagam por essa obediência é muito alto, que é enfraquecer o vínculo, que é afastar os filhos. E eu não recomendo que você afaste você, principalmente em 2020, nesse tempo que nós estamos vivendo, que é totalmente diferente de 1990. Então, gente, em linhas gerais, esse era o recado que eu tinha para trazer para você. Tá? Repense se você acha que jeito bom de educar é através de havaianas de pau. Tem um vídeo meu rolando no Instagram que eu falo pro Miguel, vai pro cantinho do pensamento. Alguns de vocês talvez tenham chegado aqui através desse vídeo. Vocês não sabem o tanto de comentário que eu recebo das pessoas dizendo, é por isso que as crianças de hoje não respeitam os pais. Essas crianças de hoje são tudo mole. É por isso que a moral hoje em dia está dissolvida, porque os pais não querem ensinar seus filhos. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Absolutamente nada a ver. Mas as pessoas que têm esse tipo de pensamento são as pessoas que estão presas no modelo de que a educação tem que ser através do castigo, da severidade, da chinelada, de tudo isso. E já passou, cara. Já passou esse tempo. Se você não atualizar, você não se atualizar, você vai ficar para trás. É igual você querer competir na Fórmula 1 hoje com um carro de 30 anos atrás. Você não tem chance. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, se você está preso nesse modelo mental ainda, lembra, eu estou aqui principalmente para ajudar você a transformar o seu olhar sobre a educação de filhos. Vai chegar a hora que eu vou falar muito de criança, que eu vou trazer muitas ferramentas para você falar com seu filho, vai chegar a hora que eu vou dar exemplos práticos na vida real, vai chegar. Eu vou falar muito sobre isso na série Forjando Filhos para a Vida também, cara, que é fundamental se você quiser construir autoridade com seu filho, fortalecer o vínculo. Não perde a série Forjando Filhos para a Vida. Mas essas lives, elas estão aqui para preparar para você para assistir a série. Porque se você chegar lá e você não transforma a sua forma de olhar, cara, não vai adiantar. Você entende o que eu estou te falando? Então eu tenho uma tarefinha de casa para você. Eu não sei se você está fazendo as tarefinhas que eu estou passando, mas eu espero que sim. Porque senão você está se sabotando, tá? Eu tenho uma tarefinha. Esse é o nosso 6º encontro, gente. A gente já passou aqui umas 5 horas conversando, mais ou menos, nesses 6 encontros. A gente falou ontem sobre os pais permissivos. Hoje a gente está falando sobre os pais autoritários.
você não está mais vivendo aquela sensação de ano novo. Já passou. Você não está nas resoluções de ano novo, impulsivo, emocionado. Ah, esse ano eu vou ser mais paciente com meu filho. Esse ano eu vou ser uma mãe melhor. Esse ano... Não, já passou esse sentimento. Eu quero que você pegue papel, caneta, depois da live, e responda 3 perguntinhas. Sem essas sensações de ano novo, mas com consciência, com decisão, como quem olha assim e fala, cara, eu sei que eu preciso trabalhar nisso aqui, eu vou decidir e vou caminhar para frente. E André, para escrever, eu posso responder de cabeça? Poder você pode fazer o que você quiser. Mas eu recomendo que você escreva. Tem vários estudos que mostram que as pessoas que tomam decisões escrevendo, percentualmente falando, é muito maior a chance delas seguirem as decisões que elas tomaram, tá bom? Então você vai escrever 3 perguntinhas. O que eu quero mudar da forma como eu lido com os meus filhos? E não precisa ser nada mirabolante não, tá, gente? Não é uma resposta de 5 folhas, não. É uma resposta de 3 linhas, de 4 linhas, coisas simples, coisas práticas do meu dia a dia. Ah, eu quero parar de gritar com meu filho. Eu quero desenvolver autoridade para não precisar mais bater no meu filho. Estou chutando aqui, mas coisas simples. O que eu quero mudar na educação que eu dou para o meu filho? Qual a relação que eu quero ter com meu filho? Essa é a segunda pergunta. Você vai anotar. O que eu quero mudar, pergunta 1. Qual a relação que eu quero ter? E qual o tipo de pai e mãe que você quer ser? Que vai ser fruto dessas 2 anteriores. Quando você responder essas 2, praticamente você vai ter a resposta da terceira. O que eu quero mudar na educação que eu dou para o meu filho? Qual a relação que eu quero ter com os meus filhos? Qual o tipo de pai e mãe que eu quero ser para os meus filhos? Ontem teve uma pessoa que comentou aqui na live, eu dei um exemplo do meu pai, e a pessoa falou, poxa André, você teve um pai excelente. E eu sei que eu tive pais excelentes, que atuaram em altíssima performance com o conhecimento que tinham à época. Hoje, muitas coisas eu já penso diferente deles. Outras eu penso exatamente igual. E talvez você não tenha tido. Talvez você não tenha tido o privilégio que eu tive, a sorte, porque aí é literalmente sorte, eu não trabalhei para isso. A sorte que eu tive de nascer na família que eu tive. Mas você pode ser para os seus filhos, talvez, o pai e a mãe que você nunca teve. Você pode ser o pai e a mãe que você gostaria de ter tido. Porque agora que você já é adulto, você consegue olhar para dentro de você, você consegue entender, você consegue gerar essa transformação. Para que o seu filho não tenha que pagar esse tipo de preço que talvez você tenha pago. Seu filho tem que pagar o preço de construir a vida dele. Seu filho tem que trabalhar para construir as coisas dele. Mas existem preços que talvez você pagou que o seu filho não precise pagar. Então, se você não teve a sorte que eu tive, se você não teve o privilégio que eu tive de nascer na família com pais estruturados, com pais amorosos, com pais que davam uma boa medida de disciplina e tudo mais, olhe para dentro de você, reconheça quais são as questões que precisam ser trabalhadas e proporcione para o seu filho algo que você não teve. Porque agora é com você. Agora está na sua mão. Joia, gente? Então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje.